Boa tarde, boa noite, nono ano. Hoje vamos dar mais uma aula de história para vocês a respeito do século XX, tá bom? E essa parte ela é bem interessante porque ela vai marcar o final da Primeira Guerra Mundial e início do período entre guerras, tá bom? E bem na página 19 nós vamos continuar o que nós iniciamos na classe a respeito das questões do livro, tá bom? Nós ficamos aí na questão de número 3. Você pode perceber aqui o seguinte, ó. A questão terceira pergunta, né? No início do século XX, vários fatores existentes entre as nações europeias levaram a uma configuração de desgaste internacional, que culminaram na Primeira Grande Guerra. Sobre os fatores relativos a cada país, leia as declarações abaixo e indique a que nação cada uma delas se refere. Nós temos aqui os acontecimentos, os fatos, tá bom? Aí você vai só colocar qual é o país está se referindo. Por exemplo, aqui, primeiro aqui, a letra A. Com o objetivo de comprar petróleo direto do país produtor para baixar os custos da produção de suas mercadorias, pretendia construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá. Esse país é a Alemanha, viu, gente? Essas questões aqui de você vai só colocar o nome do país, elas são relativamente fáceis, não vai precisar argumentar nada, só colocar o nome do país. Pois na letra B, tinha como concorrentes diretos a França e a Inglaterra, pois sua produção apresentava um crescimento significativo. A Alemanha também. O grande concorrente da Inglaterra era a Alemanha. Eu vou responder esse outro, aí você responde as demais. A letra C. O conceito de pan-germanismo foi difundido pelo seu espírito nacionalista, que vislumbrava a união de todos os povos germânicos numa só grande nação. Esse país também é a Alemanha, tá bom? Aí vocês façam a D, a E e a F. Na dúvida vocês me perguntem no comentário que a gente resolve elas. Vamos para a página 20 agora, lá, para a gente não ficar só dando dica demais para vocês. Vocês têm que fazer também por vocês um pouquinho, tá bom? A quarta questão. Observamos na imagem abaixo a ferrovia Berlim-Bagdá, que teve seu processo de construção iniciado. A Alemanha até iniciou a construção dessa ferrovia, que ia ligar a capital Berlim até Bagdá para os alemães comprarem petróleo barato, né? Faça uma pesquisa sobre o histórico da construção e da utilização dessa estrada, bem como a repercussão desse feito no cenário internacional, e em seguida responda as seguintes questões. Aí você tem aí a letra A, B, C, D. A letra A diz: quem foram os responsáveis pelo financiamento e pela construção das ferrovias? Principalmente os bancos e as empresas privadas da Alemanha, viu, gente? Os bancos e as empresas privadas. No governo não, estava interessado em lucrar mesmo, eram os grandes burgueses, né? Se bem que o governo ele ajudava dando aquele apoio, né? Afinal de contas ele seria o grande beneficiado também no final. Quanto tempo durou a construção? 37 anos, viu, gente? De 1903 até 1940, essa construção ainda estava lá, o pessoal tentando terminar ela. Por que a ferrovia é apontada por alguns historiadores como uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? Por conta dos interesses comerciais e a concorrência inglesa, né? Tem muito interesse comercial dentro dessa construção aí, dessa estrada de ferro, tá? E a letra D pergunta. A letra D pergunta assim: por quais lugares passava a ferrovia e quais eram os interesses comerciais que delimitavam o trajeto? Passava por Bagdá, né, por Berlim, passava pelo Iraque, passava pela Síria, passava pela Turquia, tá bom, gente? O Império Otomano pretendia expandir sua influência através do Mar Vermelho, enfim, os alemães tinham um objetivo bem claro, né? Os poços de petróleo.
Pois é, petróleo era a grande riqueza, a maior riqueza daquela época ali. E todos eram loucos pelo ouro negro, né? Quinta questão. Analise as afirmações seguintes a respeito dos momentos da Primeira Guerra Mundial e o estopim desse conflito. Após identificar as incorretas, faça a correção necessária. Você vai ler a A, B e a C e vai, digamos assim, se estiver correta você deixa, coloca só a palavra correta. Se estiver errada você corrige, tá bom? Então isso daqui é para você, essa questão é tipos e você entendeu realmente o assunto, você vai ler cada alternativa, tá bom? Na quinta questão, A, B, C e D, E. E se você achar alguma errada, você vai corrigir. Por exemplo, a letra D, por exemplo. Os historiadores são unânimes ao declararem que os motivos da guerra foram exclusivamente interesses territoriais. Não foi só territorial não, viu, gente? Tinha razões econômicas, tinha razões comerciais também para essa guerra. E toda guerra tem que ter um monte de motivo para que ela aconteça. Não é só um motivo só não. Aí aqui na letra E, por exemplo, a gota d'água do mal-estar que envolvia as nações europeias no começo do século XX, que de fato deu início à Primeira Guerra Mundial, foi o enfrentamento da Tríplice Entente com a Tríplice Aliança. Quando ele fala da gota d'água, está falando do estopim, né? Não foi não, o estopim, a gota d'água foi o assassinato do príncipe herdeiro lá da Áustria, viu? Então, enfim, tentem responder direitinho. A sexta tem uma resposta pessoal, né? Leia o texto abaixo sobre o impacto da Primeira Guerra Mundial e resolva em seu caderno as questões que seguem. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver qualquer continuidade no passado. Paz significa antes de 2014, aliás de 1914, depois disso veio algo que não mais merecia esse nome, era compreensível, né? Enfim, segundo o autor, havia paz antes de 1914. O que, em sua opinião, significava essa declaração? Sua opinião, viu, gente? Não pode ir muito além desse tipo de questão, até para não estar dando muito spoiler, como diz, né? A letra B. Pesquise e cite alguns impactos sociais causados pela Primeira Guerra Mundial em um dos países envolvidos no conflito. Você vai tentar ver aí, por exemplo, o impacto nos Estados Unidos. Qual foi o resultado dessa guerra para os Estados Unidos, né? Para a Alemanha, qual foi o resultado para a Alemanha? O que vocês acham? Vocês tentam. Lá no livro mesmo já fala isso aí também, no nosso textinho lá. Letra C. Existe atualmente algum conflito armado em que mais de uma nação esteja envolvida? Se a resposta for sim, pesquise e aponte as causas e o desenrolar desse enfrentamento. Como não tem nenhuma linha nesse pedaço aqui, vocês podem pegar um cartãozinho e anexar aqui, ó, resposta da sexta questão. Bom, para não riscar o livro, né? Vocês veem que não tem linha, né? Então, como é uma questão muito de opinião, vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês argumentarem melhor. A sétima diz assim, ó, responda as questões abaixo a respeito da presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Letra A. Qual era a situação econômica e social da Rússia em fim do século XIX? Era muito ruim, economia ruim, 80% da população vivia no campo, o desenvolvimento industrial era muito pequeno e a burguesia da Rússia dependia de burguesia de outros países. A burguesia da Rússia dependia de capital de outros países. Bom. Letra B. Como ficou conhecido o Partido Operário Social Democrata Russo? Caracterize cada grupo, né? O Partido Operário Social Russo ficou dividido entre mencheviques e bolcheviques, tá, gente? Aí se pergunta quem eram os bolcheviques e
quem eram os mencheviques, você vai dizer que os bolcheviques eram mais radicais e defendiam a revolução proletária, né? Quer dizer, a revolução do povo. Enquanto os mencheviques, eles eram mais amenos, né? Eles defendiam mudanças graduais no sistema capitalista. Partido ligado à burguesia também, né, gente? Letra C. Quais foram os efeitos para a nação russa da participação do país na Primeira Guerra Mundial? Os efeitos foi porque a Rússia ficou muito mais empobrecida. A gente até diz assim, existe país pobre ou existe país empobrecido, né? A Rússia foi empobrecida mesmo aqui no final dessa guerra, né? Até antes dela acabar, a Rússia já estava muito mal e o imperador Nicolau II não tinha nenhum interesse em melhorar a vida da população. E isso levou à queda do seu regime e à tomada do poder pela população. Essa aí fica mais ou menos assim, tá bom? Vamos ver aqui a próxima página. A letra D. Letra D da 7ª. Cite quais foram os dois principais momentos da Revolução Russa. Existem duas datas oficiais, né? A Revolução de Fevereiro dos mencheviques e a Revolução de Outubro dos bolcheviques. Tudo isso no mesmo ano, viu? Em 1917, tá bom? Aí aqui você vai relacionar corretamente os itens: paz armada, tríplice aliança, tríplice entente, pan-eslavismo, questão balcânica, mão negra, né? A primeira alternativa diz: composta pela França e pelos impérios britânicos e russos. Foi uma aliança militar formada em reação à tríplice aliança. Aí você vai colocar se é entente, se é tríplice aliança, viu? Tá bom? Tenta identificar direitinho. Vocês podem perceber aqui, já tem algumas marcadas, né? 2. Conflito nacional estabelecido na região dos Balcãs, envolvendo a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Tá falando dos Balcãs, né? Lá, aqui mesmo já dá uma dica, logo aqui já tem dica sobre esse respeito da coisa, né? Tendo como líder Kravilo Príncipe, foi um grupo terrorista que defendia a separação da região dos Balcãs do Império, também chamado de unificação ou morte, né? Então, qual é quem está falando de terrorismo aqui, né? Já tem uma dica também. 4. Período em que os países europeus se preparavam militarmente para um possível conflito, em razão de ameaças, né? Muito bem, é quando você vê que tá todo mundo ali doido para entrar no conflito e você começa a se armar também, né? Até para se proteger. Chama isso de momento de paz, mas tem que ser armado mesmo, né? Senão não tem jeito, né? A 6. Acordo político-militar entre a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Aí é uma das tríplices, né? E a 9ª questão diz: marques V ou F, né? Conforme sejam verdadeiros ou falsos as alternativas. A letra A diz: os bolcheviques achavam que se deveria formar um partido capaz de organizar a classe operária e instaurar uma ditadura do proletariado, através da luta armada. Sim, tá certo. Os mencheviques acreditavam que se deveria formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, a participar das atividades. Só tá errado porque não é de massas não, viu? Os bolcheviques é que tinham um partido de massa, quer dizer, a grande população. Os mencheviques eram mais ligados à burguesia. Letra C. Lenin era o líder dos mencheviques. É errado, não é assim não, viu? Bolchevique significa maioria, certo. Os mencheviques conseguiram impor suas ideias. Será se conseguiram mesmo? Fica com vocês. Vamos para a 10ª questão. Todos partiam alegremente para as trincheiras, imaginando que aquela seria uma guerra curta e vitoriosa. Um passeio, né? Soavam os hinos patrióticos, um coro unânime, exprimindo a força do sentimento nacional.
a disposição era de dar a vida pela pátria. Sobre a Primeira Guerra Mundial, identifique as afirmações verdadeiras e falsas também. O pessoal achava que era a maior brincadeira da vida, né? Uma guerra. Letra A diz: muitos fatores que contribuíram para deflagrar a guerra tiveram sua origem no século XIX. Tá verdadeiro, certo isso, viu? Uma guerra não começa à toa, não. Ela vem se desenvolvendo aos poucos até se tornar um conflito armado. Letra B. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra, representou o triunfo dos 14 pontos propostos de Wilson. Garantia de uma paz duradoura? Não. Paz duradoura não, viu, gente? Tanto é que ia ter uma Segunda Guerra Mundial depois. Letra C. Os insucessos do comunismo de guerra imposto na Rússia, após a Revolução de 17, provocaram a adoção de uma nova política econômica que teve resultados positivos. Verdadeiro, né? É a política do Lenin, a NEP. Letra D. A eclosão de um movimento de esquerda na Europa após a Revolução de 17 contribuiu para o apoio dado pela classe proprietária às manifestações de caráter fascista. Verdadeiro, né? Agora, por que é verdadeiro, né, gente? Essa pergunta aqui é interessante. Você vai ver assim, muito pessoal da burguesia tinha medo desses comunistas, né? E acabaram até com isso financiando esses partidos fascistas com medo desse avanço comunista. É melhor ter um Estado forte ligado à burguesia do que ter um Estado forte ligado a ideias comunistas. Então o pessoal financiou de fato o fascismo. A gente vai ver isso aí no próximo capítulo. E questões de vestibular, né? Pesquisando aqui o resultado dessas pesquisas, vocês sempre deixem aqui no cantinho um clipe aqui ou um grampo para eu saber, para não ter que riscar o livro, tá bom? Aqui, por exemplo, você vai pesquisar sobre os jornais ingleses e alemães tiveram a incumbência de incentivar o povo a participar da guerra. Eles tinham de fazer o povo pensar que a guerra seria boa. Pesquise de que forma os ingleses e franceses utilizavam os meios de comunicação para manobrar a opinião pública. Você vai só colocar aqui entre aspas, uma manchete de algum jornal inglês da época, ou uma manchete de algum jornal francês da época, e dizer alguma coisa a respeito disso. Só isso, tá bom? Na próxima aula a gente continua, falaremos um pouco sobre as questões de vestibular, e entraremos no capítulo seguinte, que vai falar da crise de 1929. Até a próxima, pessoal. Tenham um bom dia.